pirâmides e obeliscos torreantes do Egito. São incríveis obras de engenharia. Mas como exatamente foram construídos? Os antigos egípcios eram marinheiros e faziam uso dos ventos no rio Nilo. Seria possível que também utilizassem o vento em terra para erguer pedras pesadas? Pela primeira vez, pesquisadores estão recriando a construção das pirâmides usando uma nova teoria e pipas para tentar elucidar um dos maiores mistérios do mundo antigo. Pirâmides voadoras. As maiores maravilhas do mundo antigo e os maiores mistérios de todos os tempos estão no Egito, onde milhares de anos atrás, os faraós buscavam a imortalidade construindo monumentos em escala maciça. Por quase 5.000 anos, essas colossais pirâmides e obeliscos cativaram a imaginação humana. Ainda assim, buscamos pistas para entender como eles fizeram. It's incredibly frustrating to Egyptologists that the Egyptians didn't record everything they did. We know how they ploughed their fields, we know how they made their food, but there are no representations whatsoever of building the pyramids, erecting obelisks, mummifying bodies. Uma extraordinária nova teoria está sendo testada. É possível que os antigos egípcios tenham construído as pirâmides utilizando o vento? Isso é o que a doutora Maureen Clemons sugere. The prevailing theory entails the use of manual labor and ramps. And I think the Egyptians were smart. They used a combination of ramps to walk on, manual labor to manipulate the work, as well as kites. So I don't think one excludes the other. I think our theory is one that can enhance and augment the current prevailing theories. Na verdade, o uso do vento como força motriz surgiu no Egito. Tendo inventado as velas em 3.500 a.C., podem ter sido o primeiro povo a utilizar vento para propelir seus barcos. The Egyptians were accomplished sailors. They were familiar with the wind. Could they have taken that technology from the boats and brought it on shore to be used on land? Pode não ser o Saara, mas no deserto Mojave, Califórnia, uma equipe de engenheiros aeronáuticos, especialistas em propulsão e empinadores de pipa, coordenada pela doutora Clemons, está empenhada em provar que os egípcios fizeram isso. A doutora Clemons não é egiptóloga, nem arqueóloga, mas é apaixonada por ciência e como estudou inovação para sua dissertação de doutorado, ela não teme desafiar ideias convencionais. Perseverance is probably the most critical element to an innovation because you can't let it stop, you can't let it wait, you have to make it happen. Mas como tirar a teoria dela do papel e pô-la em prática? Em 1997, com a família e os amigos, ela primeiro testou sua hipótese, tentando erguer uma viga de 2,5 metros, utilizando nada além de 2 pipas e o vento de Santa Ana. What did the Egyptians have? What did they use? If you were in the same situation, how would you take what you have at your fingertips and make it work? Usando uma pedra única, os egípcios talhavam obeliscos, finos pilares com um topo piramidal. Eles acreditavam que os obeliscos eram sagrados e construíam-nos em templos ao Deus Sol. Os torreantes obeliscos do Novo Reino pouco revelam quão pequenos eram no começo, séculos antes. So this scoots down as far as possible. O primeiro obelisco que a doutora Clemons tentou erguer pesava apenas 180 quilos. So that's the first thing you do. You have an idea, you have to go check it out. Not just read about it. Be there, experience it, see it for yourself. Foram os primeiros passos para o que se tornaria uma jornada de 7 anos. Isso bastou para que essa cientista de fundo de quintal atraísse o interesse dos melhores engenheiros aeronáuticos do mundo. Maureen Clemons came to us and had some crazy ideas about the Egyptians having used wind power to erect obelisks.
And we were at first a little bit careful about this, and she said, well, could it be done? So I took a deep breath, filled my lungs. I don't think I breathed for 20 minutes. But when I finished, they ran the equations on a napkin, and they said all they needed to upright a 100-ton obelisk was 6 minutes and 47 seconds. Quando o mundialmente renomado Instituto de Tecnologia da Califórnia assumiu em 1999, o projeto PIPA nasceu e a doutora Clemons reuniu uma equipe especial. O professor de aeronáutica Dr. Maury Garib, o estudante de aeronáutica Emílio Graff, o supervisor de construção Daniel Correia, o armador Troy Shepard, a especialista em tecidos antigos doutora Elizabeth Barber e Edward Teets, meteorologista da NASA. Todos especialistas em suas áreas, chamados para desvendar um dos grandes mistérios da antiguidade. This is a long-term project. We're very far from being able to tell anyone that this is how the Egyptians did it. O objetivo deles é ambicioso. Eles tentarão erguer 2 obeliscos e mover pedras do tamanho das usadas na Grande Pirâmide. Eles começam com obeliscos porque seu enorme peso e formato estreito impõem grandes desafios. It's a needle-shaped object that the center of mass or center of gravity is not necessarily at the middle of the object, and it can pose different kind of challenges in terms of how you raise such a heavy, tall, object. O primeiro obelisco que os pesquisadores dispuseram-se a erguer pesa 3,5 toneladas, mais do que uma pedra de pirâmide. Se conseguirem, o obelisco seguinte será 3 vezes maior. O primeiro desafio é projetar um sistema de erguimento estável, seguro e, sobretudo, compatível com o conhecimento e os recursos de que os antigos egípcios dispunham. I put 2 conditions for this design. First, it should be controllable, and second is that we should be able to build it without resorting to really high-tech manufacturing. Em geral, as teorias começam com evidência histórica que é então testada. Mas neste caso, os pesquisadores trabalharão com algo chamado engenharia inversa. Eles começarão testes com materiais modernos para lentamente substituí-los por materiais acessíveis aos antigos egípcios. Reverse engineering has a certain logic because you can argue that the Egyptians had harnessed the power of the wind on boats, and they had the materials such as wood for a framework, fabric to make the kite, ropes to steer it. The problem is that we're not sure the Egyptians actually made that connection. O que os historiadores sabem é que para os antigos egípcios o vento era bem mais que uma tecnologia, era mágica. Amon, o deus do vento, era um dos mais importantes do panteão egípcio. E a equipe acha que evidências a favor da teoria têm sido negligenciadas. It's wonderful to have somebody like William Clemens come along with an idea like this, because then we go back and look at the basic wall paintings, the basic data that we have with that in mind, and we may notice things that we had never seen or had seen but not understood. I mean, this is the new kingdom capital of ancient Egypt. À sombra dos grandes monumentos, a doutora Clemons trabalha com o arqueólogo Colin Reeder para associar a busca científica com a evidência histórica que tem sido negligenciada. They needed some help with doing this work. It stretches credulity to think that they've managed to do this just by sheer manpower. How they harnessed that help, what assistance they took, we don't know. But, explore all the avenues, get out in the field, do the practical work, let's see where it leads, because the answer's there somewhere, but I just don't believe we found the answer yet. Esse é o maior dos mistérios, e a jornada para decifrá-lo apenas começou. Todos vivemos histórias que merecem ser contadas. Meu avô, Edelmiro Arizpe, com sua professora do 2º ano primário em 1913 no México. Essa foto foi tirada 3 anos depois de eclodir a Revolução Mexicana. 1932. Meu avô, momentos antes de um violento combate que garantiu a defesa de uma importante cabeça de ponte na cidade de Queluz. Ele aparece ajoelhado, olhando o chão. Meu avô, que chegou da Espanha em 1929, fugindo de uma dura situação econômica do país. A foto foi tirada em 1945 na zona de Barracas, Buenos Aires, em seu carro de leiteiro.
Fotos para o futuro. Acesse www.thc.tv. Envie suas fotos, suas lembranças e faça parte de nossa memória. Somente por The History Channel. No Egito, antes das grandes pirâmides, antes dos torreantes obeliscos, antes que os faraós governassem a terra, o vento é que moldava as areias do deserto. O vento forte sopra em uma direção. Como o céu noturno e as cheias do Nilo, essa era uma das poucas constantes na vida dos antigos egípcios. O meteorologista da NASA, Edward Teets, analisou os padrões de vento do país e concluiu que ventos constantes são comuns o ano todo. Most of the data was coming out of northwest or northeast because the Mediterranean Sea is north of Egypt. A força do vento tornou-se uma das principais ferramentas egípcias quando navios à vela mudaram o modo como eles viajavam, comerciavam e se comunicavam. The Egyptians at a very early stage harnessed the power of the wind and used sails on their boats, so they could sail from the north to the south and float from the south to the north. Apesar da importância do rio, das velas e do vento, os antigos egípcios escreveram quase nada sobre eles, e há pouca evidência arqueológica de velas. We almost never find them. There are relatively few pictures of them, and yet we know people were sailing, and it must have been a fairly major industry. Para a doutora Clemons, é razoável que exista a mesma falta de evidência para as velas terrestres usadas para construções. If you look at a sail on a sailing vessel, it has a lot of pull. It literally pulls the vessel through the water. And the interesting thing about kites is they not just provide pull, but they can provide lift. So you're actually able to work in a three-dimensional environment. Nos laboratórios do Instituto de Tecnologia da Califórnia, pesquisadores consideram o tamanho das pedras movidas pelos egípcios e calculam quanta força podem gerar com várias velocidades de vento e tamanhos de pipas. We have two sensors to measure the position of the wings, and then we have a main cable here that measures the force that the kite is generating. The first curious thing we came across was the fact that the force required to lift the obelisk becomes constant if it's applied vertically throughout the whole process. Whenever you see a result that's nice and pretty like that, you always think, I'm probably going in the right direction. Mas nada no laboratório preparou-os para sua experiência no campo. Engenheiros aeronáuticos podem saber um bocado sobre ventos, mas não muito sobre empinar pipas. I'm here today because they wanted a little hand with figuring out how to fly some kites. They've got a wonderful theory. They just need some people out here that have some expertise in applying the kite end of it. Right here, this is how the kite gets its power. This is a dangerous kite. Eles constatam que algo explosivo ocorre ao inflar de uma pipa. No processo de captar o vento, cria-se uma força súbita instável, 12 vezes mais forte que a força estável. How many men does it take to rip an oak tree out of the ground? And a high wind can happen in seconds. How hard is it to push a tanker truck completely over? But a high wind can do it in seconds. These are the kind of forces that we're talking about. É com essa poderosa força que eles contarão para erguer seu primeiro obelisco. O plano deles é o seguinte:
Uma pipa de nylon de 37 metros quadrados é presa ao obelisco de 3,5 toneladas sobre a carroça. O cabo da pipa é atado a um sistema de freios e roldanas. À medida que a pipa ergue o obelisco, o ângulo de 90 graus das cordas poupa aos pesquisadores qualquer desperdício da força do vento, e a estrutura em A guia a pedra ao seu lugar. Por enquanto, os materiais usados são todos modernos. There's a whole scientific process to this where you try to start with something you know and work backwards to the unknown, changing one thing at a time to make sure that if you do run into a problem, you know where the source is. Embora os egípcios não dispusessem de nylon ou aço, tinham acesso a materiais que poderiam ter sido usados para o mesmo propósito. The kites could be made of linen. If you had a framework of some sort, there's a wooden framework. They had ropes which could be used to fly the kites. But again, it's a question of whether they actually did this. Logically, they could have done, but did they? O sistema de roldanas de metal usado pela equipe lhes dá vantagem mecânica. Evidências do uso de roldanas no Antigo Egito surgiram no século passado. The archaeological record contains evidence for pulleys. They were generally wooden drums or wooden discs, but quite sturdy wooden discs. Mas há grande discussão sobre quão avançado era o sistema de roldanas egípcio. Whereas we use them for mechanical advantage, the Egyptians seem to use them as a means of just diverting or redirecting the direction of pull, just reversing it, pulling in a different direction. A idade de ouro dos obeliscos no Egito foi há 33 séculos, em uma era conhecida como Novo Reino. Mais de 90 obeliscos apontavam aos céus para celebrar conquistas militares e honrar Amon-Ra, o deus Sol. Como foram erguidos, permanece um mistério. How these were raised is a matter of great interest and debate, because there are no records surviving, very much like the pyramids having no records as to how they were built. There is nothing that survives which says how these obelisks were erected. A teoria mais aceita é a do método do poço de areia. Segundo essa ideia, o obelisco era trazido para o topo de um poço de areia e, à medida que a areia era removida, o obelisco era abaixado até um pedestal no fundo do poço. Por fim, as cordas puxavam o obelisco para sua posição ereta. So you haven't got the obelisk sort of hanging free with all the pressure coming on there. You've got it supported and sliding down into an area. It's a very simple process, and I think the Egyptians were very good at using the simplest method. Pura força bruta é a segunda teoria aceita. No entanto, a ideia de milhares de homens empurrando e puxando faz pouco sentido logístico. It's going to be kind of unimaginable to see so many people working in harmony in order to move these stones to the right place and put them in the right place. Determinada a emular os inovadores do passado, em abril de 2001, a equipe está pronta para erguer o obelisco de 3,5 toneladas. We're sitting here with a 3.4-ton obelisk and scaffolding, and we've got a 425 square foot kite. Ed Titz verifica o vento. We do have the winds guaranteed, so it should work. O vento de 24 km por hora é ideal. There we go. It's coming. Mais de 3 toneladas, uma pipa, 2 empinadores de pipa e o vento da Califórnia. Após mais de 18 meses de planejamento, o obelisco é erguido em 1 hora. Personally, I was hoping that it was going to happen faster than in an hour, so I was a bit disappointed. O teste final foi melhor. Diante dos noticiários nacionais, a pipa ergueu a pedra de 3,5 toneladas em um recorde de 25 segundos. I think when you do it piece by piece, you don't realize how big it's really going to get, and then suddenly you see this 16-foot rock swinging around, and you kind of think to yourself, that's pretty nice, you know? Agora, assim como os egípcios acharam um meio de construir em escala grandiosa, a equipe enfrentará seu maior desafio: aumentar a pedra e reduzir a tecnologia. Após quase 2 anos de planejamento, a equipe do vento comemora seu êxito na primavera de 2001.
I think the official figure that the press gave out was 25 seconds of airtime, which, is impressive when you're thinking of a 3.5-ton rock that eventually ended up hanging from its very tip like a pendulum off the structure. A ciência prevalece e a doutora Clemons acredita estar a um passo de provar que os antigos egípcios utilizaram o auxílio do vento para edificar monumentos colossais. So what do we have to do next? We have to put the forms together. O supervisor de construções Daniel Correia entra em cena para dar sua contribuição à equipe. Com vistas a um desafio ainda maior, dezenas de voluntários juntam-se a ela. Pelos próximos 2 meses, o local de testes da Califórnia torna-se um enorme canteiro de obras, no centro do qual está um novo obelisco. Pesando 11 toneladas, ele tem quase 3 vezes o tamanho do anterior. Como o cimento não é tão sólido quanto o granito empregado pelos egípcios em obeliscos, é feita uma armação de ferro. This is made out of cement and rebar. Ancient Egyptian obelisks were made out of granite. But granite's very expensive and we don't have the budget. But this is the shape of an obelisk. This is an 11-ton obelisk, and the obelisks that the Egyptians raised ranged anywhere from 50 tons to 455 tons. So this is about 1/5 the size of a very small Egyptian obelisk. À medida que o projeto avança, a equipe regride no tempo, substituindo alguns materiais modernos por coisas disponíveis no Antigo Egito. You always get a lot of criticism when you say you raised an obelisk and you used steel pulleys with ball bearings and nylon kites. A primeira coisa a remover é um andaime de metal. The Egyptians didn't use steel, and they certainly weren't welders. So what did they use? So what we did is we got some telephone poles, and we're going to be creating a scaffolding made out of wood. Eles sabem que a armação em forma de A funciona quando é de metal, mas será que madeira sustentará 11.000 quilos? Obviously, the Egyptians didn't have telephone poles, but what they did have was cedar. As a matter of fact, the Egyptians imported cedar and pine from Lebanon. These telephone poles are made out of pine. A madeira também substitui o trenó de aço embaixo do obelisco. We know that this is the way to do it. All we need to do is make sure that materials that we're using are the proper material. A arqueologia demonstra que os egípcios usavam corda de cânhamo. Testes em laboratório determinam a sua força. Strength has gone up a lot faster now. We're approaching 1,980 pounds. Primeiro testada seca, depois molhada. Em uma máquina extensível e compressora, a corda de cânhamo mostrou-se capaz de suportar as mesmas cargas que a corda de nylon. In listening to the experts, what we've learned is that the wet rope precludes the knots from slipping and causing the rope to fray prematurely. Até onde esse processo de engenharia inversa os levaria? Os antigos egípcios desenvolveram um sistema para edificar obeliscos e pirâmides ao longo de milênios. E a tecnologia moderna, muitas vezes, não conseguiu superar essa habilidade antiga. No one's done anything like this since. That's the problem. We've completely lost whatever technology, whatever skills we used to do this. No Egito, este obelisco inacabado, abandonado por algum faraó, fornece algumas pistas. Ainda preso ao leito de rocha, teria sido o obelisco mais alto e pesado do mundo. This obelisk is moved, and you wonder whether they've actually just taken a step too far with this. They've overreached even the great Egyptians. My sense is by doing research and doing actual field work, even on a modest scale, we might be able to identify some of the tools and techniques that we could apply to something of this magnitude. Os faraós realizaram incríveis obras de engenharia, mas deixaram poucas pistas de como as fizeram. A Grande Pirâmide de Gizé é a que mais cativa a imaginação. Teorias convencionais sobre a construção da pirâmide enfatizam rampas. Pedras de 2,5 toneladas sendo empurradas sobre trenós em rampas ao redor da pirâmide ou em uma longa rampa. The steepest gradient you could get away with on a ramp like that is like 1 in 8, 1 in 10. So one of the first times I was here, I did a quick calculation that the ramp to reach the top of the Great Pyramid has to be over a mile long.
Outro problema é que se blocos menores podem ser movidos por trabalho braçal, dentro da pirâmide há pedras de 80 toneladas que desafiam a compreensão. It strains my imagination to imagine that much manpower to be able to move 80 tons. These larger blocks must have caused a particular problem to the builders. Unfortunately, we don't know exactly how they did it. Do lado de fora, Clemons procura por respostas no céu. Will there be things we will never know? Yes, but that doesn't mean we have to stop looking. You need to come up with a system that you can easily bring. Diferente da geometria do obelisco, cuja forma de agulha descarta o centro gravitacional, pedras retangulares em pirâmides são mais fáceis de manusear. So basically what we have here is a couple of bricks that we can use on a small scale and extrapolate to a large scale. Mas pirâmides requerem múltiplos soerguimentos de precisão quase incompreensível. From engineering point of view, pyramids are challenges beyond actually even our technologies can provide the solution for. Confiante de que erguer o obelisco de 11 toneladas ajudará a decifrar esse mistério, a equipe volta ao campo em setembro de 2002. Faz mais de um ano que ergueram o obelisco de 3,5 toneladas com a ajuda do vento. Are you going to be around the obelisk? You need to be in a hard hat. Pela primeira vez, a equipe está combinando materiais modernos com antigos. Just because we're using the old kite and steel pulleys doesn't mean we're not learning anything, because this is a larger obelisk and it is a wooden structure. 2 profissionais em pipas verificam as condições climáticas e planejam. Yeah, we would do really well if we tried our best after 3:30. O horário de pico para os ventos é ao final da tarde, e lidar com pipas será perigoso, pois a força do vento aumenta com sua velocidade. Eles devem estar preparados para qualquer contratempo. Nothing was left for chance. Gordura animal foi lambuzada no trenó para auxiliar o deslizamento da pedra. Uma ideia de que a equipe se arrependerá, pois a areia grudará na gordura, aumentando a fricção. Well, the thing is that the sled has to slide faster and faster the closer it gets to vertical. Um obelisco de 180 quilos e outro de 3 toneladas foram erguidos com auxílio do vento. Mas será o vento forte o bastante para erguer 11 toneladas? Don't approach the kite. It's not worth it. You guys don't know what you're doing. Quando o vento irrompe, o risco dos empinadores de pipa e voluntários aumenta. Get out of there! Get out! These lines can change in a second. Watch it. We're not here to get hurt. Tentando apanhar o vento forte e instável, uma súbita rajada atira a pipa ao chão, onde havia um observador. Ele vai se recuperar, porém, o risco é grande demais. A equipe precisa refazer seus planos, mantendo as pipas, mas eliminando os empinadores de pipa. A doutora Clemons buscará inspiração no mundo antigo. A história dos alimentos. O sal. Não se sabe quando o sal começou a ser utilizado, mas seu descobrimento foi vital em razão de seu valor nutritivo e de sua capacidade para conservar alimentos. Já na Grécia e no Império Romano, o sal adquiriu crucial importância econômica. Chegou a ser usado como moeda de pagamento. Do termo salarium argentum deriva o que denominamos hoje salário. Atualmente sua produção se realiza nas salinas, onde a água se evapora, deixando o cloreto de sódio pronto para recolhimento, ou através da escavação de minas. O sal é um elemento essencial para o funcionamento do corpo humano, além de ser condimento básico para realçar o sabor e fazer de um prato simples um manjar. A equipe do vento descobre que seu maior trunfo é também o seu maior problema. The wind is so powerful, especially when it gets to this velocity, that if you're not careful, you can kill yourself very easily. O poder do vento, aliado à força extraordinária da pipa, causou um ferimento durante o teste. Eles estão determinados a evitar outro.
realize that somebody's going to get killed. That's just force us to go back and redesign the whole thing. A doutora Clemons retorna à escrivaninha e volta-se para os hieróglifos. Então descobre a coluna Djed. A palavra Djed significa estabilidade. Associado ao deus Osíris, esse pilar auxilia os humanos a tornarem-se seres espirituais na vida após a morte. Mas em sua ampla base e topo sulcado, Clemons vê uma aplicação prática para a construção. And I also like the way looks to be rope around the upper part of the column. And it kind of hit me, wow, that's exactly what I'm looking for. Usando postes telefônicos, a equipe cria colunas Djed modernas no local para testes. 3 pilares substituem os empinadores de pipa, tornando o sistema auto-executável, estável e seguro. We set up these lines here and try to line them up parallel to the wind. And that way we don't actually use these to replace the actual kite flyer, so we don't put anyone in danger. Troy Chaput, especialista em cordames pesados, ajuda o grupo a se preparar para as etapas finais do projeto. Really, no matter what theory you believe in and how the Egyptians built the pyramids or raised their monuments, they had to be experts in rigging. Maio de 2003, 8 meses desde o último teste. O vento parece propício ao objetivo de erguer a pedra de 11 toneladas. Right now I'm hoping that the kite won't fall apart because we've never tried flying it in 30-mile-an-hour winds before. Muitas coisas mudaram desta vez. Usando mais engenharia inversa, a equipe está mais próxima que nunca do mundo antigo. Well, when we started this project, the original goal was to lift a smaller obelisk with any materials we could get our hands on. Today we have a much bigger obelisk, which is closer to the smallest obelisk that the Egyptians might have raised. We have a wooden tower instead of steel. We have wooden pulleys instead of ball bearing. So we're slowly downgrading the technology so we can get closer to what the Egyptians might have had. Ao invés de cordas de nylon, a equipe agora usa cânhamo. And there are 2 types of hemp rope, braided and twisted. As I'm sitting here looking at the hieroglyphs, I discovered in looking at the ropes on the boats, they appear to be twisted. Foi então corda de cânhamo torcida que Clemons importou da Iugoslávia. Os únicos materiais modernos restantes são o freio e a pipa de nylon. E é o formato de paraquedas da pipa que mais chama a atenção dos críticos. I think you have to understand that if the Egyptians had made kites, but what would they actually look like? We've got fairly simple materials, and I would argue those materials would produce a fairly simple kite. Mas os pesquisadores afirmam ter escolhido o formato de paraquedas por sua semelhança com asas de pássaro, visíveis em antigos templos egípcios. Asas que lembram mais pipas do que aves e que sugerem certo conhecimento de aerodinâmica. The thing about these wings is that they have large aspect ratio, which means that the wingspan is relatively large compared to how tall we are this way. Wings that have that sort of aspect ratio are the ones that fly the closest to 90 degrees. Nessa figura, os pesquisadores também vislumbram um sistema de roldanas entre uma pipa e 8 homens segurando cordas que levam aos céus. Just because there are no kites represented, I suppose, doesn't necessarily mean they might not be there in some other form. Será o sucesso da equipe suficiente para fazer os egiptólogos reverem sua interpretação de alguns hieróglifos? If it hadn't worked, then we'd have to go back to the drawing board. Now we have to go to a different drawing board and say, can we find any evidence in Egypt that this is in fact what they actually did? But she has demonstrated that they could have done it, and that is definitely the first step. Outono de 2003. Pela primeira vez, a equipe tem um prazo a cumprir, algo que os egípcios raramente consideravam. O projeto tem que estar concluído no fim desse ano, mas os reveses acumulam-se. We're trying to figure out how to overcome the friction. So we modified the rudders a little bit, modified the log rollers a little bit. The one thing that we need to work on is a little bit more force. We've got to get the kite to pull with a little bit more force. Os ventos fortes despertam ainda mais dúvidas. The wind is very strong. I mean, right now probably it's 50 miles per hour. This is too much. I mean, all we need is 25 at most. Okay, this is twice as much speed. That means 4 times more force. You guys are in the way. If that rope breaks, it's going to shoot straight back that way.
Just like that. Quando a corda de cânhamo se rompe, mais um mês e mais $1.000 serão necessários. Esse projeto nunca contou com financiamentos e os gastos são enormes. Sobretudo considerando que todos os envolvidos trabalham em período integral ou estudam arduamente, como no caso de Emílio Graff. It's a very frustrating process. It involves a lot of trial and error, trying to recreate something that the Egyptians might have used 5,000 years ago. No litoral da Califórnia, a doutora Clemons volta às origens da sua teoria. Que ideias os marinheiros de hoje podem dar-lhe sobre as ferramentas náuticas usadas pelos antigos egípcios? O que ela encontra é uma simples cunha para amarrar cabos. Um desenho semelhante nos hieróglifos a convence a fazer uma nova incursão na engenharia. Um entalhador em pedra molda um novo freio de corda. É o componente vital para controle de voo da pipa, e os ângulos são cuidadosamente moldados segundo o desenho antigo. Not only does it bite, but it also pulls down at the same time when it goes in. E mesmo funcionando melhor no campo, egiptólogos afirmam que desenhos hieroglíficos em zigue-zague relacionam-se à água. It's actually a canal, but it does look remarkably like a clam cleat. But I really think that's entire coincidence rather than any sort of genuine connection between the two. All right. You got your 2 minutes, Maureen. Mesmo após 5 tentativas frustradas de erguer o obelisco de 11 mil quilos, a equipe não pretende desistir, e sim cumprir o prazo de 3 meses. Yeah, I'm not going to change anything because everything, we have confidence that this is the way it should work. Outra roldana de madeira é acrescentada ao sistema no chão. E finalmente uma vitória. Com um vento de 40 km por hora, o obelisco está subindo. Um solavanco o elevou a 1,5 metros. Oh man, everybody was really ecstatic. That's the first time that anybody had really got a chance to see it move at a great. Então, um pouco mais alto. Os ventos vespertinos de Santa Ana ainda sopram com força quando, a 3 metros do chão, uma roldana se solta. Embora parcial, foi o primeiro erguimento de uma pedra de 11 toneladas por meio de vento e pipa. Algo que ninguém nos tempos modernos conseguiu realizar. That's when I felt that, okay, we can do this. O teste estimulou o desejo da equipe por uma elevação total. It was so close that I don't want to even think of giving up. E eles acreditam que conseguirão. Em 1997, a doutora Maureen Clemons desafiou as teorias convencionais sobre construção no Antigo Egito, dispondo-se a provar que os egípcios utilizaram o vento como auxiliar em suas grandes edificações. O que começou como experimento de fundo de quintal percorreu um longo caminho. Só um desafio final permanece: erigir uma pedra de 11 toneladas que, em 6 tentativas, elevou-se a apenas 3 metros do solo, quebrando-se em seguida. It's been an unbelievable 7-year process, starting off with small monuments, working our way up to large monuments. It's been a labor of love by a couple hundred people, donating time, effort, and money to make this happen. Mas a maior das proezas está ainda por acontecer. Os cientistas fazem um esforço final para emular os mais avançados engenheiros do mundo antigo. What does it take to convince the world that something like this happened 5,000 years ago? Quando os egípcios usaram ventos para navegar, fizeram-no com velas de linho. Como última etapa do processo de engenharia inversa, Clemons recorre à especialista em tecidos antigos, doutora Elizabeth Barber. She wanted to know what kind of linen she ought to be ordering to make sails out of. So she came over here with her samples, and basically we opted for one of the strongest, densest types of linen that was available. Em lojas de tecidos de Los Angeles, ela encontra o que procura e convence um construtor de pipas em Oregon a fazê-lo. When I first heard about it, I thought, no, there's no possible way. But then I got to looking at the system that they're using.
it's obvious that there's been a lot of engineering that has gone into this project. We haven't flown her before, so don't know how she goes. Durante um teste preliminar, a equipe percebe que a corda de cânhamo dificulta com seu peso o voo da pipa de linho. You know what? We don't have a lot of time to do surgery on this one, so I tell you what, we're going to pack this up. If you disconnect it, I'll go get the nylon kite and we'll get this done. É um revés frustrante. Com o prazo expirado há 2 semanas, eles voltam a usar a pipa de nylon. You do run into problems all over the place when you're trying to use these less advanced materials. It's just like anything else in science. When you answer one question, you're going to have 50 more waiting for you knocking at the door. Now let it go, let it go. She'll fly. Com limites de tempo e recursos, eles reduzem o projeto de construção de pirâmides e concentram-se em transportar e erguer uma pedra de 2 toneladas. So the wind's blowing this way, we need it to blow that way. Ao contrário dos ventos unidirecionais que sopram do noroeste do Egito, aqui a instabilidade dos ventos diminui a eficácia da pipa. You have to bring it down. Yes, right there, right there. Mesmo puxando com metade da sua força, a pipa move facilmente o bloco de 2 toneladas sobre as toras. I've done this experiment a couple times using cement blocks and small kites, and it was kind of fun to see it work on a bigger scale. The same force that we used for that system, okay, we're going to use for this. Erguer a pedra é outra história. With pyramids, you have to realize that any mistake you make may destroy the rest of the structures. Uma pequena armação em forma de A é construída em volta de 2 pedras, a base do que será uma pirâmide de 3 pedras. You can't drag a stone right up the side of a sheer face of a rock. So what we did was we got just a starting ramp just to get us up to that point so we could get a start. Os antigos egípcios faziam suas rampas com tijolos. Esta de madeira tem uma superfície lisa similar. E embora muito mais íngreme do que a que os egípcios supostamente usavam, a pedra de 2 toneladas se mexe. There we go. Go! Go! O cronograma apertado da equipe lhes dá apenas um dia para construir a mini pirâmide. Os egípcios levaram 25 anos construindo a grande pirâmide e estima-se que colocavam uma pedra a cada 2 minutos. There you go. We just succeeded in dragging a 2-ton stone up a ramp and placing it exactly where we wanted it on 2 other 2-ton stones. This is the smallest pyramid ever. Hey, even the great Giza pyramids have to start with 3 stones, right? Yay! O desafio supremo permanece. Em janeiro de 2004, o tempo se esvai e a pressão aumenta. A doutora Clemons tem consciência de que tudo depende desse último dia. Após numerosos testes, o obelisco de 11 toneladas ainda precisa ser erguido acima de 3 metros do chão. Last time we were out with the 11-ton obelisk, we raised the obelisk about 40 degrees. In the process, one of the pulleys gave way, the rope snapped, the obelisk came crashing down, and we've since had to go order some bigger pulleys and get staged today so we can hopefully get her up all the way. As grandes roldanas de madeira não são ainda grandes o bastante para a grossa corda de cânhamo que a equipe tem de usar. Mas como já testaram em laboratório a solidez do material antigo, estão tranquilos quanto a usar nylon para esse teste. Com o vento e a expectativa aumentando, a equipe está pronta para colher os frutos de 7 anos de trabalho. Okay, here we go, the back end. Pull the back end, Bill. I was running around like crazy trying to get everything done because that wind is so sporadic that you got to take advantage of it when it's there. Should the wind hit about 20 miles an hour, we should see a lift. It's pulling good. It was amazing just to see this thing start little by little. Just like last time, it's like magic happens at 24, 25 miles an hour. When the first pulling of the obelisk started going up, it was unreal. Em 27 minutos, o obelisco está a 3 metros do chão. Look at it go! Da última vez que alcançou essa altura, ele caiu. When it got to that point where it did before when it crashed, I was really expecting it at any moment just to crash down. Make a noise!
Stuff is cracking, guys. Desta vez, ele continua subindo. Climb, climb. When it got past that point, it was just a relief. It's starting to roll. It's rolling. It started moving, and it was, wow, and it was a nice. Mas a tarefa ainda não acabou. Uh-oh, not good. Sound like something popped. Something's not right. I thought it was going to break. There was a lot of creaking and a lot of groaning of the wood. The posts are starting to bow. And everything was just sounding not right. O andaime permanece firme e a pedra de 11 toneladas continua a subir mais de 9 metros do chão. 57 minutos depois, o obelisco permanece tão alto quanto possível. So basically, when we did this, notice our pulleys are a lot bigger than the ones we started with and did our calculations with. We did run out of space. Lori, I think we need to call it. I think that's about as much as we're going to get. A equipe compreende a magnitude das conquistas egípcias sob uma nova luz. That stone weighs 22,000 pounds, and to have that up like that, not using mechanics or a crane or some sort of lifting device except for wind and the kite, it's amazing. O que não passava de uma equação rabiscada em um guardanapo é agora uma realidade. It didn't prove that the Egyptians did it, but it proved that they could have done it this way. And that's the most important part. Everything they say about perseverance and tenacity and hope and vision is very important. Miracles can't happen without it. Mesmo celebrando seu sucesso, eles olham para o futuro, confiantes na sua habilidade e no poder do vento para ajudar a desvendar os mistérios do mundo antigo. We want to move on. We want to pursue this. We just want to keep the momentum going. This day does feel very much like the end of one chapter, but the beginning of an absolutely glorious new chapter. A teoria da pipa é uma ruptura total com a visão tradicional, mas como provou que funciona, talvez um dia venha a ser considerada ortodoxa. Whether the wind theory is actually a fringe theory is debatable. It's not as far-fetched as many of the theories that have been put forward. So if it is fringe, it's only slightly fringe. It's plausible. I'm not necessarily convinced that the Egyptians did use kites, but it's plausible that perhaps they could have done, and that they might have had the knowledge and materials to do so. And it might only take a small discovery to sort of push us in that direction to make us think about that again. Antigos egípcios, mestres da engenharia, hábeis marinheiros e guardiões de um dos maiores mistérios da história. Talvez nunca saibamos os segredos que eles levaram para o túmulo, mas talvez algumas pistas possam ser trazidas pelos ventos ininterruptos do deserto. We were at first a little bit careful about this, and she said, well, could it be done? So I took a deep breath, filled my lungs. I don't think I breathed for 20 minutes. But when I finished, they ran the equations on a napkin, and they said all they needed to upright a 100-ton obelisk was 6 minutes and 47 seconds. Quando o mundialmente renomado Instituto de Tecnologia da Califórnia assumiu em 1999, o projeto PIPA nasceu e a doutora Clemons reuniu uma equipe especial. O professor de aeronáutica Dr. Maury Garib, o estudante de aeronáutica Emílio Graff, o supervisor de construção Daniel Correia, o armador Troy Chaput, a especialista em tecidos antigos doutora Elizabeth Barber e Edward Teets, meteorologista da NASA. Todos especialistas em suas áreas, chamados para desvendar um dos grandes mistérios da antiguidade. This is a long-term project. We're very far from being able to tell anyone that this is how the Egyptians did it. O objetivo deles é ambicioso. Eles tentarão erguer 2 obeliscos e mover pedras do tamanho das usadas na Grande Pirâmide. Eles começam com obeliscos porque seu enorme peso e formato estreito impõem grandes desafios.
It's a needle-shaped object that central mass or central gravity is not necessarily at the middle of the object, and it can pose different kind of challenges in terms of how you raise such a heavy, tall, object. O primeiro obelisco que os pesquisadores dispuseram-se representations whatsoever of building the pyramids, erecting obelisks, mummifying bodies. Uma extraordinária nova teoria está sendo testada. É possível que os antigos egípcios tenham construído as pirâmides utilizando o vento? Isso é o que a doutora Maureen Clemons sugere. The prevailing theory entails the use of manual labor and ramps. And I think the Egyptians were smart. They used a combination of ramps to walk on, manual labor to manipulate the work, as well as kites. So I don't think one excludes the other. I think our theory is one that can enhance and augment the current prevailing theories. Na verdade, o uso do vento como força motriz surgiu no Egito. Tendo inventado as velas em 3500 a.C., podem ter sido o primeiro povo a utilizar vento para propelir seus barcos. The Egyptians were accomplished sailors. They were familiar with the wind. Could they have taken that technology from the boats and brought it on shore to be used on land? Pode não ser o Saara, mas no deserto Mojave, Califórnia, uma equipe de engenheiros aeronáuticos, especialistas em propulsão e empinadores de pipa, coordenada pela doutora Clemons, está empenhada em provar que os egípcios fizeram isso. A doutora Clemons não é egiptóloga, nem arqueóloga, mas é apaixonada por ciência e, como estudou inovação para sua dissertação de doutorado, ela não teme desafiar ideias convencionais. A erguer, pesa 3,5 toneladas, mais do que uma pedra de pirâmide. Se conseguirem, o obelisco seguinte será 3 vezes maior. O primeiro desafio é projetar um sistema de erguimento estável, seguro e, sobretudo, compatível com o conhecimento e os recursos de que os antigos egípcios dispunham. I put 2 conditions for this design. First, it should be controllable, and second is that we should be able to build it without resorting to really high-tech manufacturing. Em geral, as teorias começam com evidência histórica que é então testada. Mas neste caso, os pesquisadores trabalharão com algo chamado engenharia inversa. Eles começarão testes com materiais modernos para lentamente substituí-los por materiais acessíveis aos antigos egípcios. Reverse engineering has a certain logic because you can argue that the Egyptians had harnessed the power of the wind on the boats, and they had the materials such as wood for a framework, fabric to make the kite, ropes to steer it. The problem is that we're not sure the Egyptians actually made that connection. O que os historiadores sabem é que para os antigos egípcios o vento era bem mais que uma tecnologia, era mágica. Amon, o deus do vento, era um dos mais importantes do panteão egípcio. E a equipe acha que evidências a favor da teoria têm sido negligenciadas. It's wonderful to have somebody like Maureen Clemons come along with an idea like this, because then we go back and look at the basic wall paintings, the basic data that we have with that in mind, and we may notice things that we had never seen or As grandes pirâmides e obeliscos torreantes do Egito são incríveis obras de engenharia. Mas como exatamente foram construídos? Os antigos egípcios eram marinheiros e faziam uso dos ventos no rio Nilo. Seria possível que também utilizassem o vento em terra para erguer pedras pesadas? Pela primeira vez, pesquisadores estão recriando a construção das pirâmides usando uma nova teoria e pipas para tentar elucidar um dos maiores mistérios do mundo antigo. Pirâmides voadoras.
As maiores maravilhas do mundo antigo e os maiores mistérios de todos os tempos estão no Egito, onde milhares de anos atrás, os faraós buscavam a imortalidade construindo monumentos em escala maciça. Por quase 5.000 anos, essas colossais pirâmides e obeliscos cativaram a imaginação humana. Ainda assim, buscamos pistas para entender como eles fizeram. It's incredibly frustrating to Egyptologists that the Egyptians didn't record everything they did. We know how they ploughed their fields, we know how they made their food, but there are no... Perseverance is probably the most critical element to an innovation, because you can't let it stop, you can't let it wait, you have to make it happen. Mas como tirar a teoria dela do papel e pô-la em prática? Em 1997, com a família e os amigos, ela primeiro testou sua hipótese, tentando erguer uma viga de 2,5 metros, utilizando nada além de 2 pipas e o vento de Santa Ana. What did the Egyptians have? What did they use? If you were in the same situation, how would you take what you have at your fingertips and make it work? Usando uma pedra única, os egípcios talhavam obeliscos, finos pilares com um topo piramidal. Eles acreditavam que os obeliscos eram sagrados e construíam-nos em templos ao Deus Sol. Os torreantes obeliscos do Novo Reino pouco revelam quão pequenos eram no começo, séculos antes. So this scoots down as far as possible. O primeiro obelisco que a doutora Clemons tentou erguer pesava apenas 180 quilos. So that's the first thing you do. You have an idea, you have to go check it out. Not just read about it. Be there, experience it, see it for yourself. Foram os primeiros passos para o que se tornaria uma jornada de 7 anos. Isso bastou para que essa cientista de fundo de quintal atraísse o interesse dos melhores engenheiros aeronáuticos do mundo. Maureen Clemens came to us and had some crazy ideas about the Egyptians having used wind power to erect obelisks. And